Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ainda hoje, multidões seguem a Jesus. Temos um número incalculável de igrejas nos países de todo o mundo. E por isso podemos afirmar, temos uma multidão de seguidores de Jesus, ou temos uma multidão de pessoas que o buscam. Mas não são muitos que possuem as disposições exigidas por Jesus. Na verdade, é preciso estar disposto a seguir a Deus de todo o coração, não de uma parte, mesmo que grande, mas de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Dois padres da igreja dos primeiros séculos nos ajudam a entender essa fala de Jesus. Teofilato, que é um padre, diz: muitos que acompanhavam Jesus não seguiam de todo o coração, mas apenas mornamente. O Senhor mostra como deve ser o discípulo ao apresentar as exigências. Então, diz, muitos só o seguem mornamente. Mais ou menos. Não rejeitam tudo, mas também não abraçam tudo. São Gregório Magno vai dizer que não deveríamos permitir que ninguém se coloque no nosso caminho para Deus como se fosse um obstáculo, um empecilho. Então, no meu caminho para Deus não pode ter obstáculos, nem de pessoas, nem de coisas. O texto menciona os vínculos humanos mais profundos, que são os vínculos familiares, que também é mandamento. Sabem, crianças, qual mandamento é honrar pai e mãe, na ordem dos 10? Alguém sabe qual a ordem? Honrar pai e mãe está em qual mandamento? Não lembro. Quarto mandamento. Numa ordem de prioridade, Deus ocupa os 3 primeiros mandamentos, de modo que a própria ordem dos mandamentos já nos catequiza quanto o que deveria ser prioridade nas nossas vidas. Os 3 primeiros mandamentos se reportam a Deus, 7 mandamentos seguintes se reportam ao próximo. E nesses 7 que se reportam ao próximo, pai e mãe ocupa o primeiro. Mas Jesus não se refere apenas aos pais, mas se refere também à própria pessoa. Ela própria não pode ser prioridade maior do que Deus. Não só eu não posso estabelecer ninguém entre Deus e eu, como também não posso me colocar à frente de Deus. Muitos são dependentes dos próprios desejos. Como uma pessoa que não possui força de resistir. Ela não consegue se colocar depois de Deus, porque seus desejos têm que ser saciados. Ou como quando alguém é egoísta e só consegue pensar em si mesmo. Deus é e deveria ser prioridade, não só em relação aos outros,
mas também em relação a nós mesmos, em relação à própria pessoa. Tanto na lida com as pessoas como na lida consigo mesmo, o princípio é o mesmo. Precisamos de liberdade para poder seguir a Jesus. Ninguém segue a Jesus sem liberdade. Mas aí esbarramos num problema. O que é liberdade? Adolescente acha que liberdade é fazer o que tem vontade. Mas não só adolescente. Muitos adultos também pensam que liberdade é fazer o que se tem vontade. É poder fazer o que se tem vontade. Mas na verdade é bem diferente disso. Capacidade de renunciar ao que se tem vontade para fazer o que Deus deseja, o que Deus pede, mesmo que não tenhamos vontade de cumprir. Então, repito, liberdade cristã é a capacidade de renunciar ao que temos vontade, se isso que temos vontade se contrapõe ao que Deus deseja. Eu tenho que ser capaz de renunciar ao que eu gostaria de fazer. Se isso que eu gostaria de fazer for contrário ao que Deus deseja, ao que Deus espera, ao que Deus nos propõe. Então, liberdade é, muitas vezes, ter a capacidade de agir contra a própria vontade. Quem nunca teve a experiência de não ter vontade de rezar, de não ter vontade de ir à missa? Já tiveram crianças? Vontade de não ir à missa? Já tiveram? Muitas ou poucas vezes? O padre, muitas. Né? O padre também tem vontade de não ir à missa também. Né? Então, mas, quando eu tenho capacidade de lutar contra uma vontade que eu sinto, porque quero obedecer a Deus, eu sou livre. Livre é aquele que consegue dizer sim e consegue dizer não a si mesmo. E não são muitas pessoas que são livres. Carregar a cruz é ter a capacidade de sacrificar a própria vida. O que fez Jesus? Não sacrificou a vida? Ofertá-la. Vejamos o que disse São Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O mundo está crucificado para mim. O que ele quer dizer com isso? Que o mundo não é prioridade para ele. Aquilo que é oferta, aquilo que é possibilidade no mundo, não é a prioridade dele. Ele consegue abrir mão daquilo que lhe é oferecido no mundo, porque ele quer colocar toda a sua vida em função de Jesus. O Evangelho dizia ainda de que é preciso calcular bem para concluir uma construção. E nem falo da matriz, nem da Capela Rosa Mística, não termina nunca. Mas da construção da nossa conversão. É preciso concluir o nosso processo de conversão. Muitos se aproximam da fé de modo imaturo. Querem os sacramentos, mas sem entender o que eles significam. E ainda não só não entender, como tantos se aproximam e desejam sacramentos, mas incapazes de se comprometer com Deus. E como que a gente pode dizer, eu quero a comunhão, eu quero a confissão, eu quero o matrimônio, eu quero a unção, mas eu não quero converter o meu coração. Eu não quero mudar de vida. Assim tantos se aproximam. E olha, quantos anos nós recebemos sacramentos e parece que a gente não sai do lugar?
quantos acabam impondo aos seus filhos sacramentos como a crisma, a confissão, quando eles mesmos, os pais, não são livres para uma decidida entrega do coração e da vida a Deus? Para muitos, parece que o importante é a recepção dos sacramentos, mesmo não tendo coerência na vida de fé. Repito, para muitos parece que importa receber o sacramento, mas não ter o coração convertido, não ter a vida transformada, não ter um coração que pertença a Deus. A internet tem um desenhozinho que são duas filas, confissão e comunhão. A fila da comunhão está lotada no desenhozinho na internet. A fila da confissão está vazia. Por quê? Porque aonde se sacramenta a nossa conversão, parece que não interessa às pessoas. Mas na fila da comunhão, está cheia. Podemos exemplificar falando da Eucaristia. E São Paulo, ele mesmo nos dá esse exemplo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 29. Aquele que comunga indignamente da Eucaristia, comunga a própria condenação. Olha a expressão usada por Paulo. Quem se aproxima de modo indigno da Eucaristia, comunga a condenação. A mesma Eucaristia que pode salvar, ante a disposição de cada pessoa. Como cada pessoa se aproxima da Eucaristia. Então, sem essas disposições necessárias, as pessoas se aproximam. Sem a disposição do desapego, sem ser livre, as pessoas se aproximam da comunhão. Sem o desejo de ter a vida transformada, mudada, convertida, se aproximam da comunhão. E se é assim para a Eucaristia, também não é assim para os demais sacramentos? Se eu devo me aproximar de cada sacramento com disposições honestas, com coerência, com desejo de conversão, com desejo de ver para Deus, também não deveria ser assim? Na confissão, na Eucaristia, na crisma, no matrimônio, na unção, não deveria ser também assim? Rico. Jesus diz que não entra no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 23 a 30. Jesus diz, é difícil um rico entrar no céu. E aí ele usa a imagem do camelo e a agulha. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Crianças, eu pensava, camelo, agulha, mas não entendi nada. Nunca um camelo passa pela agulha? Passa, né? Também não entendia, né? Mas até que eu fui aprender que camelo era uma linha, era um tipo de linha grossa, né? Então, uma linha grossa passa pelo buraco da agulha, é difícil, mas passa. Então, Jesus diz, é mais fácil um rico, é mais difícil um rico entrar no céu do que uma linha grossa pela agulha. E os discípulos perguntam, então, já que é tão difícil assim, quem poderá se salvar? Pergunta que eles fazem. E depois Pedro diz, olha, nós deixamos tudo. Deixamos família, trabalho, barcos, deixamos nossa vida. Estamos aqui ao teu lado. E Jesus responde, ou conclui, que quem o seguir com total desprendimento, quem o seguir com liberdade,
receberá como herança o reino dos céus. Aquele que conseguir seguir Jesus com liberdade, receberá a eternidade feliz. Rico aqui é aquele ou aquela que é apegado ao que tem, apegado às pessoas mais do que Deus, apegado às coisas mais do que Deus, apegado a si mesmo mais do que Deus. Esse é o rico que tem dificuldade de entrar no reino dos céus. Todos ou muitos podem buscar Jesus. Ele está à disposição. Ele se permite ser alcançado por todos ou por muitos. Mas tornar-se discípulo exige verdadeiramente amá-lo de todo o coração. Torná-lo o centro da vida. É discípulo de Jesus aquele que consegue torná-lo centro da vida. Acreditem, o nosso amor a Deus, ele é purificado e ele é alargado. O nosso amor a Deus purifica e alarga o nosso amor às pessoas. É por amor a Deus, por amá-lo de todo o coração, que não será medido esforços no sacrifício pelo próximo. Só o que nos torna capazes de amar o próximo, de nos sacrificar por um próximo, que pode ser desconhecido, que pode ser inimigo, é amar Deus de todo o coração. Então, o que buscamos? Será que queremos de fato ter uma coerência de vida? Será que olham para nós e conseguem perceber Cristo em nós? Será que conseguem olhar para nós e ver que há um esforço sincero e honesto de ter o coração convertido? Ou apenas mais um, em meio à multidão de católicos, incoerente, com seu comportamento, com a mentalidade que tem, com as coisas que acredita, tantas vezes é contrário à própria doutrina católica? O Senhor nos chama a ser discípulo. Não apenas estarmos em meio à multidão, mas sermos discípulos. A multidão era grande, mas discípulos eram 12. Pouco mais, 72, um grupo que ele envia. Mas isso era muito pouco diante de uma multidão, 5.000, 10.000 pessoas. Milhares de pessoas vão às nossas missas. Mas quantos discípulos Jesus tem em meio a essas milhares de pessoas? Você compõe essas milhares de pessoas? Ou esse pequeno grupo de discípulos? Não é o padre que vai dizer isso. É a tua vida, o teu comportamento, as tuas escolhas. Tomara que Deus possa estar, se não hoje, mas em breve, no centro da tua vida. Assim seja. Amém.